Você já se perguntou como a oração pode transformar seu lar e fortalecer os laços familiares neste novo ano? Neste vídeo, você descobrirá o poder da oração como uma ferramenta essencial para edificar um lar cheio de amor, paz e prosperidade divina. Desde o início, Deus projetou a família como o núcleo fundamental da sociedade, um lugar onde se refletem seus valores e seu amor incondicional. Mas como podemos nos alinhar com esse desígnio divino? A resposta está na oração. Ao orarmos por nossa família e nosso lar, não apenas estamos invocando a presença de Deus em nossas vidas, mas também estabelecendo uma base sólida que resistirá a qualquer adversidade que este ano nos apresente. Este novo ano nos dá uma oportunidade única para renovar nosso compromisso com a oração por nossas famílias. Não se trata apenas de pedir bênçãos materiais ou soluções para problemas imediatos, mas de buscar a orientação de Deus em cada aspecto de nossas vidas, desde as menores decisões até os maiores desafios. Trata-se de construir um legado de fé que transcenda gerações, um legado baseado na confiança em Deus e na intercessão constante por nossos entes queridos. Antes de começar, quero que você declare em voz alta: neste novo ano, declaro que minha família está sob a proteção e a bênção de Deus. Através da oração, abro as portas do meu lar para sua presença e confio que Ele guiará cada um dos nossos passos. Que esta declaração seja o primeiro passo para um ano cheio de bênçãos, harmonia e propósito divino. Vamos começar. Número 1. O propósito divino para a sua família. Você já parou para pensar no quão sagrado é o conceito de família no plano de Deus? Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele estabeleceu algo que ia muito além de um simples relacionamento. Ele instituiu a família como a pedra fundamental da humanidade, a base sobre a qual tudo seria construído. Gênesis 1:27 nos lembra que fomos criados à sua imagem, homem e mulher, refletindo em nossa complementaridade o seu design perfeito. Isso não é acaso nenhum detalhe menor. É a afirmação de que a família não é uma invenção humana, mas o resultado de uma intenção divina, um plano cuidadosamente traçado pelo Criador. Quando Deus nos diz em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Ele não está falando apenas sobre ter filhos, embora isso faça parte do mandamento. Ele está falando sobre uma frutificação integral. É um chamado para crescer em amor, em valores, em fé. É um convite para construir relacionamentos sólidos dentro do lar, baseados no respeito mútuo e em uma conexão espiritual profunda. Pense nisso. Como seriam nossas famílias se não buscássemos apenas nos multiplicar em número, mas também em bondade, em compaixão, em paciência? Cada pequena ação dentro do seu lar pode ser uma semente para algo muito maior, algo que pode transformar gerações. E então, há o tema do domínio, esse sujeitai, que tantas vezes é mal interpretado como uma justificativa para explorar ou abusar. Mas na realidade, esse mandamento tem mais a ver com mordomia do que com controle. Deus nos chama a cuidar, proteger e administrar com sabedoria, e esse cuidado começa dentro da família. Como você está cultivando o seu lar? Ele é um espaço de paz e harmonia ou um lugar onde o estresse e a desconexão prevalecem? Refletir sobre isso é essencial, especialmente ao iniciar um novo ano, porque Deus não nos deu apenas recursos materiais. Ele nos deu tempo, energia, talentos. Como você está utilizando tudo isso para o bem-estar da sua família? Esse chamado não é um fardo, mas uma oportunidade de alinhar nossas vidas ao seu propósito. Agora falemos sobre o ambiente. É fácil pensar em domínio como algo externo, como cuidar do planeta ou ser responsável com os recursos naturais. E isso é importante. Mas e quanto ao nosso ambiente imediato, nosso lar? Sua casa pode ser um reflexo da criação de Deus, um espaço onde a beleza, a ordem e a paz sejam evidentes.
Você não precisa de grandes reformas ou luxos para alcançar isso. Às vezes, basta um ato tão simples como organizar um espaço, iluminar um ambiente com palavras de incentivo ou compartilhar uma refeição em família. Tudo isso faz parte do cuidado que Deus espera de nós. E aqui vem a conexão mais poderosa, a inter-relação entre o design da família, o lar e o mundo ao nosso redor. Você não pode separar uma coisa da outra. Quando você cultiva uma família forte, cheia de valores e amor, esse impacto se espalha para fora. A comunidade se fortalece, a sociedade muda. Mas o contrário também acontece. Quando o núcleo familiar é negligenciado, as rachaduras começam a aparecer em todos os níveis da sociedade. Então eu te pergunto, você está vivendo esse design divino? Esta não é uma pergunta para te fazer sentir culpa, mas um convite para refletir e ajustar, porque este é o momento perfeito para reavaliar como você está construindo seu lar, como está liderando sua família de acordo com o propósito de Deus. Ele já nos deu o design, nos deu a bênção inicial. Agora, cabe a nós cuidar, multiplicar e fazer crescer, não apenas em número, mas em profundidade espiritual e emocional. Ao fazer isso, não apenas honramos o seu plano, mas nos alinhamos com a verdadeira razão pela qual fomos criados. Ser o reflexo da sua glória em tudo o que fazemos, especialmente no núcleo das nossas vidas, a família. Número 2. A oração como fundamento do seu lar. Você sabia que por mais esforço que coloquemos na construção de nossas vidas, se Deus não estiver no centro, tudo pode acabar sendo em vão? O Salmo 127 nos diz claramente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Este é um lembrete poderoso de que, embora o trabalho duro seja importante, ele não é suficiente por si só. Podemos dedicar anos construindo um lar perfeito, mas se não convidarmos Deus para ser o arquiteto de nossos esforços, estamos erguendo algo sem uma base sólida. E isso é algo sobre o qual devemos refletir profundamente ao iniciar um novo ano. Estamos deixando que Ele dirija nossas decisões? Ou estamos confiando apenas em nossas próprias forças? Não quero que me interprete mal. Deus não está dizendo para não trabalharmos duro ou não sermos responsáveis. Na verdade, o esforço e a diligência são virtudes que a Bíblia celebra. Mas o que esse versículo nos ensina é que a bênção final, o sucesso que realmente dura, só pode vir dele. Você pode construir uma casa, mas de que adianta se não há paz nela? Você pode ter os melhores planos para sua família, mas se não estiver buscando a direção de Deus, esses planos podem desmoronar. Quantas vezes já sentimos que, apesar de todo o nosso esforço, as coisas não saem como esperávamos? Talvez seja porque estamos nos esquecendo de convidar Deus para o processo. E não se trata apenas de construir, mas também de proteger. A segunda parte do versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso nos fala sobre segurança, mas não apenas no sentido físico, e sim no emocional e espiritual também. Você pode instalar os melhores sistemas de alarme, tomar todas as precauções possíveis, mas no final do dia é a proteção divina que realmente conta. Essa proteção que não podemos ver, mas que está ali, cuidando de nós, de nossa família, mesmo enquanto dormimos. É um convite para deixar a ansiedade de lado e confiar que Deus tem o controle. Você já imaginou a paz que poderia experimentar se realmente confiasse que Ele guarda o seu lar? Isso não significa que devemos ser irresponsáveis, mas sim que aprendemos a descansar no cuidado dele. Agora, aqui está a chave. Deus não quer ser apenas o nosso protetor, Ele quer ser o construtor de nossas vidas. E é aqui que entra a oração. Pois como podemos convidar Deus para edificar e guardar nossa casa se não nos comunicamos com Ele? A oração não é apenas uma rotina, é a ponte que conecta nosso coração ao coração de Deus.
É através da oração que reconhecemos nossa dependência dele e damos a ele o lugar que lhe pertence em nossas vidas. Sem oração, nossas intenções ficam no ar, mas com ela abrimos as portas para a orientação divina. Deixe-me te dizer algo. Quando uma família ora junta, algo incrível acontece. Não apenas os laços entre seus membros se fortalecem, mas também se cria um ambiente onde a presença de Deus pode ser sentida de maneira tangível. E isso não precisa ser complicado. Pode ser uma oração simples ao começar o dia ou um momento para agradecer antes de dormir. Mas esse ato de buscar a Deus juntos pode mudar completamente o ambiente do seu lar. A oração familiar não apenas convida Deus a ser uma parte ativa da sua casa, mas também ensina seus filhos o valor de depender dele. Então, neste novo ano, por que não fazer da oração o fundamento do seu lar? Comece com algo simples, mas faça com constância. Diga a Deus: te convido a ser o arquiteto da minha família, a guardar nosso lar e enchê-lo com a tua paz. Porque no final do dia, se ele não estiver no centro, tudo mais perde sentido. Mas com Deus como o construtor e protetor da sua casa, você pode ter a confiança de que está edificando algo que realmente permanecerá. Número 3. O amor que une, orando por um vínculo familiar perfeito. Você já parou para pensar no que realmente significa vestir-se de amor? Não é apenas uma frase bonita, mas um chamado profundo para que o amor seja parte essencial de quem somos, como uma roupa que usamos todos os dias. Colossenses 3,14 diz: "E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." Este versículo nos convida a imaginar o amor como uma vestimenta indispensável, algo que não podemos esquecer ao sair de casa, algo que define como os outros nos veem e como nos relacionamos, especialmente dentro da nossa família. Vestir-se de amor não acontece automaticamente, é uma decisão diária, um ato deliberado. É fácil amar quando tudo vai bem, mas o que acontece nos momentos de tensão? O que fazemos quando as diferenças ameaçam nos separar? É aqui que entra o conceito de vestir-se. Nem sempre será confortável, nem sempre será fácil, mas o amor nos cobre e nos protege, nos ajuda a superar as imperfeições que todos temos. E ao começar um novo ano, que melhor propósito do que decidir nos revestir de amor todos os dias, escolhendo responder com paciência, compreensão e generosidade, mesmo nos momentos mais difíceis? O versículo também nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. Isso significa que o amor não é apenas uma parte do todo, mas sim o que mantém tudo unido. Sem amor, qualquer tentativa de construir uma família sólida fica incompleta. O amor une independentemente das diferenças, independentemente dos erros cometidos. E aqui está o mais lindo: esse vínculo não é frágil. Quando o amor é genuíno e vem de Deus, ele se torna uma conexão que resiste a qualquer provação. Então, que tal neste novo ano orarmos para que o amor seja esse vínculo que nos mantém unidos como família? Não um amor superficial, mas um amor que perdoa, que compreende e que sempre busca o bem do outro. Sabe qual é o maior desafio? Amar no meio das imperfeições. Porque, sejamos sinceros, ninguém na nossa família é perfeito, nem nós mesmos. Mas é exatamente isso que torna o amor tão maravilhoso. O amor verdadeiro não nega os defeitos, ele os abraça. Amar como Deus nos chama a amar significa dizer: eu te aceito como você é, mesmo quando falha. Dentro da família, isso pode ser difícil, mas é exatamente onde se constroem os relacionamentos mais fortes. Um amor que perdoa não guarda rancor, e um amor que transcende as imperfeições sempre busca a reconciliação. Esse tipo de amor transforma lares, os torna refúgios, lugares onde todos se sentem valorizados e aceitos. Agora vamos falar de algo fundamental. O amor não fica apenas nas palavras, ele se manifesta em ações. É muito fácil dizer "eu te amo", mas será que demonstramos isso?
O amor verdadeiro se vê nos pequenos gestos do dia a dia. Um abraço quando alguém precisa, um obrigado sincero, um ato de serviço que mostra que você se importa. E também nos grandes sacrifícios, aqueles momentos em que colocamos as necessidades dos outros acima das nossas. Mas aqui está o segredo. Não podemos amar dessa maneira com nossas próprias forças. Precisamos de Deus. Precisamos orar e pedir que Ele nos encha desse amor que vai além do humano, desse amor que só Ele pode nos dar. Por isso, a oração é essencial. Através da oração, pedimos a Deus que nos encha do seu amor e nos ensine a amar como Ele ama. Você já imaginou como seria uma família que ora junta, pedindo a Deus que os ajude a se amar mais, a serem mais pacientes, mais compreensivos? Essas orações têm o poder de mudar o ambiente de um lar. Quando Deus está no centro, seu amor flui através de nós e transforma nossos relacionamentos. Então, neste ano, vamos fazer da oração uma prioridade. Não apenas para pedir bênçãos, mas para pedir a Deus que nos ajude a amar de verdade. Porque no final, o amor é o que nos une, o que nos sustenta, o que nos faz ser família. Número 4. Orando pela paz e harmonia no seu lar. A humildade é a chave que abre a porta para relações autênticas dentro da família. Em um lar, reconhecer que não somos perfeitos, que cometemos erros e que às vezes precisamos pedir perdão é um ato de valentia e amor. Efésios 4:2 nos lembra que, com toda humildade, devemos suportar uns aos outros em amor. Mas, sejamos honestos, quantas vezes o nosso orgulho se coloca no caminho da convivência familiar? É difícil ceder, difícil admitir que talvez não tivéssemos razão. No entanto, a humildade nos convida a priorizar os relacionamentos sobre o ego, a ouvir mais e julgar menos. Este novo ano é uma oportunidade perfeita para orarmos por corações humildes que estejam dispostos a se reconciliar, a curar feridas e a construir pontes em vez de muros. A mansidão, por outro lado, é uma virtude muitas vezes mal compreendida. Não significa fraqueza, mas sim uma força interior que nos permite responder com calma, mesmo nos momentos mais tensos. Em um mundo onde a raiva e a irritabilidade parecem ser a norma, você consegue imaginar uma família onde cada membro cultivasse a mansidão? Pense em como mudaria o ambiente se, em vez de gritar ou discutir, respondêssemos com serenidade. A mansidão é como uma brisa suave que refresca o calor dos conflitos. Este ano, podemos orar pela graça de sermos mansos, de termos corações tranquilos, que busquem a paz em vez da confrontação. Porque um lar onde reina a mansidão se torna um refúgio de tranquilidade no meio do caos do mundo. A paciência é a terceira peça deste quebra-cabeça. Viver em família significa conviver com diferenças, imperfeições e erros. Nem sempre é fácil, não é? Às vezes sentimos que nossa paciência está se esgotando, mas a Bíblia nos chama a suportar uns aos outros com paciência, não como um sacrifício, mas como uma demonstração de amor. A paciência nos ajuda a entender que cada membro da família está em seu próprio processo, que todos estamos crescendo, aprendendo e mudando. Ao praticar a paciência, estamos dizendo: te dou espaço para ser você, para errar, para melhorar. E isso só é possível com a ajuda de Deus. Este novo ano, podemos pedir ao Senhor que cultive em nós uma paciência sobrenatural, uma paciência que vá além das nossas próprias forças. E então chegamos ao ponto culminante, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Este é o objetivo final. Não se trata apenas de evitar conflitos, mas de construir um lar onde a paz e a harmonia sejam a norma. A unidade do Espírito não acontece automaticamente. Requer esforço, requer compromisso. É como tecer um tecido. Cada ação de amor, de compreensão, de perdão é um fio que fortalece esse vínculo. E esse vínculo é a paz. Aquela paz que só pode vir de Deus, que supera todo o entendimento e que guarda nossos corações e nossas mentes.
Mas manter essa unidade não é tarefa de uma só pessoa, é um esforço conjunto, um pacto familiar para sempre buscar o bem comum. A oração é o combustível que alimenta tudo isso. É através da oração que pedimos a Deus que nos dê humildade quando o nosso orgulho nos cega, mansidão quando a raiva ameaça nos dominar, paciência quando sentimos que já não conseguimos mais. É na oração que reconhecemos que não podemos construir essa unidade sozinhos, que precisamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos encher com sua paz. E quando uma família ora junta, algo poderoso acontece. A presença de Deus transforma esse lar, une corações, cura feridas e cria um ambiente onde todos podem florescer. Então, neste ano, vamos nos comprometer a sermos uma família que ora, uma família que luta pela unidade, que busca a paz e que vive no amor. Porque quando Deus está no centro, tudo o mais se alinha. A humildade, a mansidão e a paciência não são apenas virtudes, são os fundamentos de um lar que reflete o coração de Deus. E isso, no final das contas, é o que todos desejamos, um lar onde reine sua presença e sua paz. Número 5. Orando pela proteção divina para sua família. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Que palavras tão poderosas! Você já parou para pensar no que significa viver sob esse abrigo divino? Não é apenas uma frase bonita, é um convite para entrar na presença de Deus e permanecer ali, para fazer dele o seu refúgio permanente. O Salmo 91 nos dá uma imagem clara dessa proteção. Um lugar seguro, uma sombra que nos cobre, um refúgio que nada nem ninguém pode penetrar. Mas perceba algo importante. A chave está em habitar. Não é algo temporário, não é algo que fazemos apenas quando estamos em dificuldades. Habitar implica permanência, implica uma relação constante com Deus. É decidir todos os dias estar perto dele, confiar em seu cuidado e viver sob sua cobertura. Essa ideia da sombra do Onipotente é tão reconfortante, não acha? A sombra não apenas protege do calor, mas também traz descanso, alívio em meio ao cansaço. E quando essa sombra é a do Onipotente, você sabe que nenhum perigo pode te alcançar. Não importa o que você enfrente, essa sombra é suficiente. Neste novo ano, podemos confiar que Deus nos cobrirá a nós e as nossas famílias com essa mesma sombra. Sua proteção não tem limites, seu poder é infinito, e essa é a segurança que precisamos para enfrentar qualquer desafio que vier. Porque não importa o que o mundo jogue contra nós, Deus já nos tem cobertos. Agora vamos falar sobre essa declaração tão poderosa. Meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Há algo especial em declarar essas palavras em voz alta. É como se você estivesse reafirmando sua fé, dizendo para si mesmo e para o mundo: Deus é minha proteção. Um refúgio é um lugar para onde corremos quando estamos em perigo. Uma fortaleza, por outro lado, é um lugar onde podemos permanecer e nos sentir seguros. Deus é ambas as coisas. Ele é aquele a quem podemos recorrer no meio do caos e também é quem nos sustenta para que não precisemos fugir. Que melhor maneira de começar o ano do que fazendo essa declaração sobre sua vida e sua família? Declarar que Deus é seu refúgio e sua fortaleza muda sua perspectiva, porque você percebe que não está sozinho, você está protegido por alguém que nunca falhará. Mas e a confiança? Porque no final tudo se resume a isso. Você confia em Deus? Meu Deus, em quem confio? É uma afirmação simples, mas cheia de significado. Confiar em Deus não significa que tudo será perfeito ou que você nunca enfrentará problemas. Significa que mesmo no meio das tempestades, você sabe que Ele está no controle, que você pode descansar na promessa de que Ele nunca te deixará nem te abandonará. E essa confiança é libertadora. Ela tira o peso de tentar controlar tudo, de se preocupar com o que pode dar errado. Neste ano, podemos decidir confiar mais em Deus.
não com palavras vazias, mas com um coração cheio de fé, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas. Quando vivemos sob a proteção divina, algo muda dentro de nós. Já não vivemos com medo, mas com uma paz que o mundo não pode entender. Essa paz vem de saber que estamos no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente. E essa paz não apenas transforma nossas vidas, mas também transforma nossos lares. Porque quando uma família decide habitar sob a proteção de Deus, esse lar se torna um lugar de paz, de segurança e de amor. Então, por que não fazer deste ano um ano diferente? Um ano em que colocamos nossa confiança completamente em Deus, onde buscamos seu refúgio e permitimos que sua sombra nos cubra. A oração é a ponte que nos conecta a essa proteção divina. É através da oração que dizemos a Deus: quero habitar contigo, quero estar sob tua sombra, quero que sejas meu refúgio e minha fortaleza. E quando fazemos isso como família, algo lindo acontece. Deus não apenas nos protege individualmente, mas também cobre nosso lar e nossos entes queridos. Sua proteção não é apenas um conceito, é real, é tangível e está disponível para todos os que confiam nele. Neste ano, façamos da oração nossa prioridade, busquemos sua presença, confiemos em seu cuidado e experimentemos o que significa realmente viver sob a sombra do Onipotente. Número 6. Orando, sob a proteção do nome de Deus. O nome de Jeová não é apenas um conjunto de letras, é uma declaração poderosa sobre quem Deus é. Na Bíblia, um nome representa muito mais do que uma identidade. Ele expressa a essência, o caráter e a autoridade da pessoa que o carrega. Quando Provérbios 18:10 diz: "Torre forte é o nome do Senhor", a palavra está nos falando sobre o poder absoluto, a fidelidade inabalável e o amor infinito de Deus. Este nome, o de Jeová, encapsula tudo o que ele é: nosso Criador, nosso protetor, nosso refúgio em tempos de necessidade. Agora pense nisso. Quando você invoca o nome de Jeová em oração, você não está apenas pronunciando palavras, mas está chamando a própria presença dele. Você está convidando sua santidade, seu poder, para habitar com você e com sua família. Você percebe o quão profundo isso é? Ao orar por seu lar e mencionar o nome de Deus, você está colocando um escudo divino ao redor de sua casa e de seus entes queridos. Neste ano, podemos decidir invocar o seu nome com mais frequência, não como um ritual, mas como um ato de fé, crendo que ele é nossa torre forte em meio a qualquer tempestade. E essa imagem da torre forte é fascinante. Nos tempos antigos, as torres eram construções sólidas e elevadas, desenhadas para resistir aos ataques e proteger aqueles que se refugiavam nelas. Agora imagine que Deus é essa torre, forte, inabalável, um lugar onde nenhum inimigo pode te alcançar. A Bíblia não exagera ao usar essa metáfora. Ela está nos dizendo que no nome de Jeová encontramos segurança absoluta. Não importa quão grandes sejam os problemas ou quão intensas sejam as tempestades da vida, há um lugar seguro para onde podemos correr. Para ela, correrá o justo. Aqui há algo muito importante. Correr para Jeová não é apenas uma ação física, é um ato de fé. Implica reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que precisamos de sua proteção e direção. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças antes de lembrar que Deus está ali? Neste ano, podemos nos comprometer a correr primeiro para Ele, a buscar refúgio nele antes de tentar carregar tudo sozinhos. Isso não é um ato de fraqueza, muito pelo contrário. É uma demonstração de humildade e sabedoria, porque sabemos que na sua torre forte estamos seguros. E o que vem depois é ainda mais encorajador e será posto em alto retiro. Isso significa que Deus não apenas nos protege, Ele também nos restaura, nos fortalece e nos dá a vitória. Ser colocado em alto retiro pode significar muitas coisas. Talvez você esteja passando por um momento difícil e precise ser liberto do perigo.
Talvez você sinta que caiu e precise que Deus te levante para seguir adiante. Ou talvez simplesmente precise da força dele para enfrentar os desafios do dia a dia. Seja qual for a sua necessidade, essa promessa nos dá esperança. Ela nos lembra que Deus não apenas nos esconde em sua torre forte, mas também nos prepara, nos capacita e nos dá a força necessária para superar qualquer desafio. Neste ano, ao enfrentarmos novas oportunidades e desafios, podemos confiar nessa verdade. O nome de Jeová é nossa torre forte. Podemos correr para Ele em qualquer momento, com qualquer necessidade, e Ele estará lá. E quando fazemos isso, não apenas encontramos refúgio, mas também encontramos uma nova força, uma nova esperança. Então, não importa o que aconteça, lembre-se de que você tem um lugar seguro para onde ir. E o mais incrível é que você não precisa fazer grandes coisas para chegar lá. Basta invocar seu nome, confiar em seu poder e Ele te levantará. A oração é o caminho para essa torre. É através da oração que podemos dizer: Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu protetor. Ao fazer isso, não estamos apenas declarando seu poder, estamos reafirmando nossa fé. Neste ano, façamos da oração um hábito constante, buscando no seu nome a proteção para nossas famílias, para nossas vidas. Porque quando o justo corre para Jeová, ele encontra mais do que segurança. Ele encontra paz, força e uma esperança que nada neste mundo pode apagar. Número 7. Orando pela direção divina em sua família. Confiar em Deus é mais do que uma ideia bonita, é um convite para descansar completamente nele. Provérbios 3:5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não diz um pouco, nem somente nas coisas que parecem fáceis. Fala sobre confiar de todo o coração, uma confiança total e sem reservas. Mas como isso se reflete na vida diária? É aprender a abrir mão do controle, a dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas sei que Tu entendes. Confio que tens o melhor plano para mim e para minha família. Essa é uma confiança que não se abala, que permanece firme mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. Muitas vezes, tentamos controlar tudo, não é? Pensamos que nossa experiência, nossa lógica ou até nosso instinto são suficientes para tomar as melhores decisões. Mas veja o que o versículo continua dizendo: e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa é uma advertência contra a nossa tendência natural de depender apenas de nós mesmos. Nosso entendimento é limitado e, muitas vezes, aquilo que parece certo pode nos levar para o caminho errado. Quantas vezes você já tomou decisões confiando apenas no seu julgamento, para depois perceber que não era a melhor escolha? Neste ano, podemos fazer algo diferente. Reconhecer nossas limitações e permitir que Deus seja aquele que nos guia. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos não significa apenas pedir sua ajuda quando as coisas ficam difíceis. Significa incluí-lo em todas as áreas da nossa vida, em cada decisão que tomamos. É dizer: Senhor, o que Tu pensas sobre isso? Esse é o caminho que devo seguir? Reconhecer a Deus na vida familiar significa buscar sua direção na criação dos filhos, no modo como administramos nossas finanças, em como tratamos nosso cônjuge, nossos pais, nossos irmãos. Cada aspecto da nossa vida pode ser transformado se o colocarmos nas mãos dele. E como reconhecemos a Deus? Através da oração, da leitura da sua palavra e também buscando conselho em pessoas que caminham com ele. Não é algo complicado, mas exige um coração disposto, uma humildade para admitir que não temos todas as respostas. Neste ano, por que não tornar isso um hábito? Consultar a Deus em tudo, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas. Porque quando fazemos isso, estamos dizendo: confio mais em Ti do que confio em mim mesmo. Agora, aqui está a promessa: e Ele endireitará as tuas veredas. Que palavras tão reconfortantes! Deus não apenas nos guia, Ele também endireita nosso caminho.
Isso significa que, mesmo se tivermos tomado decisões erradas no passado, Ele tem o poder de nos colocar de volta no caminho certo. Não é maravilhoso saber que, mesmo que nos desviemos, Deus pode nos trazer de volta? Essa promessa não é apenas para algumas pessoas, mas para todos os que confiam nele e o buscam de todo o coração. E essa direção divina não impacta apenas você, mas toda a sua família. Quando você permite que Deus guie seus passos, está dando um exemplo poderoso aos seus filhos, ao seu cônjuge, a todos ao seu redor. Você está mostrando o que significa depender completamente de Deus, confiar em seu amor e caminhar pela fé. Essa promessa de que Ele endireitará as nossas veredas é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que temos um Deus que vai à nossa frente, preparando o caminho. Então, neste ano, vamos fazer de Provérbios 3, 5 e 6 a nossa oração diária. Senhor, quero confiar em Ti de todo o meu coração. Não quero me apoiar no meu próprio entendimento, pois sei que ele é limitado. Quero te reconhecer em todos os meus caminhos, em cada decisão, em cada passo que dou. E confio que tu endireitarás as minhas veredas. Essa é uma declaração de fé, uma promessa que podemos reivindicar. Porque quando confiamos em Deus como nossa bússola, nossas vidas e nossas famílias se enchem da sua paz, da sua direção e da sua bênção. Número 8. Orando por discernimento divino em sua família. A vida familiar está repleta de momentos em que precisamos de algo além do conhecimento. Precisamos de sabedoria. Essa capacidade de discernir, de entender o que realmente importa e tomar decisões que reflitam o amor e a vontade de Deus. Tiago 1,5 nos lembra que, se nos falta sabedoria, devemos pedi-la a Deus, que nos dá generosamente e sem repreensão. E sejamos sinceros, quem não precisa de sabedoria dentro de casa? Seja para criar os filhos, resolver conflitos, administrar as finanças ou simplesmente manter a paz em meio ao caos do dia a dia, a sabedoria é essencial. Mas aqui está o primeiro passo. Reconhecer que nem sempre a temos. Às vezes, tentamos resolver tudo com nossa lógica ou experiência, e mesmo assim, falhamos. Por quê? Porque a sabedoria divina não é a mesma coisa que o conhecimento humano. É mais profunda, mais completa. Envolve não apenas saber o que é certo, mas também aplicá-lo no momento certo e da maneira correta. Neste ano, podemos começar admitindo nossas limitações, sendo honestos com Deus e dizendo: Senhor, eu não sei como lidar com isso. Preciso da tua orientação. Esse reconhecimento de nossa necessidade é o primeiro passo para uma transformação real em nossas famílias. Quando Tiago diz: peça a Deus, Ele está nos mostrando o caminho certo. A sabedoria não é algo que conquistamos pelo nosso próprio esforço. É um presente que Deus nos dá quando o buscamos em oração. E aqui está o mais incrível: não precisamos implorar como se Deus não quisesse nos dar. A promessa é clara: Deus dá sabedoria abundantemente e sem repreensão. O que isso significa? Que não há limites para a generosidade de Deus. Ele não mede o quanto nos dará e não nos julga por termos falhado no passado. Ele simplesmente nos concede sabedoria, porque sabe o quanto precisamos dela. Pense por um momento, quantas vezes enfrentamos situações em que não sabíamos o que fazer. Talvez tenha sido um desentendimento com seu cônjuge, um problema com seus filhos, ou uma decisão importante sobre o futuro da sua família. São nesses momentos que precisamos da sabedoria divina, e a boa notícia é que, ao orarmos por sabedoria, estamos recorrendo a uma fonte inesgotável. Deus nunca se cansa de ouvir nossas petições, nunca se irrita porque voltamos a pedir. Na verdade, Ele está esperando que façamos isso. Mas a chave aqui é a fé. Quando pedimos sabedoria, precisamos acreditar que Deus nos dará. Não podemos duvidar. Essa confiança no caráter de Deus, na sua disposição para nos ajudar, é o que torna nossa oração eficaz. Neste ano, podemos nos comprometer não apenas a pedir sabedoria, mas também a fazer isso com a certeza de que Deus está agindo.
mesmo quando não vemos resultados imediatos. Porque às vezes a resposta vem na forma de paz, de clareza mental ou de uma oportunidade inesperada para seguir o caminho certo. Agora, como isso se aplica na prática? Pode ser tão simples quanto tirar um momento todas as manhãs para orar. Senhor, dá-me sabedoria hoje. Ajuda-me a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo ou esposa. Dá-me discernimento para tomar decisões que te honrem e beneficiem minha família. E depois, ao longo do dia, manter um coração humilde, ouvindo a voz de Deus nas pequenas coisas, nas conversas, nos desafios. Porque a sabedoria nem sempre chega com grandes revelações. Frequentemente, manifesta-se nos momentos mais simples, quando permitimos que Deus guie nossos passos. Neste ano, podemos confiar plenamente nesta promessa. Se pedirmos sabedoria, Deus nos dará. Não importa quantas vezes sintamos que falhamos, não importa quão grandes sejam os desafios, sua generosidade é infinita e seu desejo de nos ver prosperar em nossas famílias é real. Então, não tenhamos medo de pedir, de depender dele. Porque nessa dependência encontramos a força, a clareza e a sabedoria que precisamos para construir lares sólidos, cheios de amor e guiados pelo propósito de Deus. Número 9. Orando pelas necessidades da sua família. Quando Paulo escreve em Filipenses 4:19 que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus, ele está nos lembrando de uma verdade poderosa. Não estamos sozinhos em nossas necessidades. Deus não é um espectador distante, mas um Pai próximo, interessado em cada detalhe de nossa vida. A expressão, o meu Deus, nos convida a refletir sobre essa relação pessoal e íntima que podemos ter com Ele. Não é apenas o Deus, nem um Deus, mas o meu Deus. Esse meu muda tudo, não é? Porque significa que você pode se aproximar dele com confiança, sabendo que ele se preocupa com você e com sua família de forma individual. A palavra suprirá é essencial aqui. Não é uma ação do passado, nem algo que se limita ao futuro, é uma ação contínua. Deus proveu, provê e continuará provendo. Faz parte da sua natureza cuidar de nós. Quantas vezes você já se perguntou como chegaria ao fim do mês, como resolveria um problema familiar ou como enfrentaria uma situação difícil? Este versículo nos lembra que não precisamos ter todas as respostas, porque Deus já tem o controle. Neste ano podemos descansar nessa promessa. Nosso Deus é um provedor fiel, e veja a amplitude dessa promessa. Todas as vossas necessidades. Não diz algumas coisas, nem somente o essencial. Fala de tudo. Isso inclui nossas necessidades materiais, como o sustento diário, mas também nossas necessidades emocionais, espirituais e relacionais. Deus entende nossas carências melhor do que nós mesmos. Até mesmo aquelas coisas que não reconhecemos como necessidades, Ele já levou em consideração. No entanto, Ele também nos lembra que há uma diferença entre necessidades e desejos. Deus promete suprir o que precisamos, não necessariamente o que queremos. E embora isso às vezes seja difícil de aceitar, com o tempo percebemos que Ele sempre tem o melhor para nós. A provisão de Deus não tem limites, e isso é algo que nos enche de esperança. Paulo diz que Deus supre nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. Você percebe o quão grande isso é? As riquezas de Deus não têm fim. Ele é o Criador do universo, o dono de tudo o que existe. Sua capacidade de prover não depende de nossas circunstâncias, nem do que temos ou deixamos de ter. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Então, quando enfrentarmos desafios neste ano, lembremo-nos de que sua provisão é abundante, generosa e inesgotável. Mas aqui está a parte mais importante. Tudo isso é possível em Cristo Jesus.
Jesus é a ponte que liga nossa necessidade à provisão de Deus. Através de seu sacrifício, recebemos não apenas a salvação, mas também o acesso a todas as bênçãos que Deus tem para nós. Não há provisão fora de Cristo. Ele é a fonte de tudo o que precisamos, não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Neste ano, podemos nos aproximar de Deus com gratidão, sabendo que em Cristo já temos tudo o que precisamos. Então, o que podemos fazer? Podemos começar cada dia em oração, pedindo a Deus que supra nossas necessidades e agradecendo por sua fidelidade. Podemos confiar que Ele nos dará o que precisamos no momento certo, mesmo quando não entendemos seu plano. E, acima de tudo, podemos descansar na certeza de que nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Este ano, façamos desta promessa uma realidade em nossas vidas. Confiemos em sua provisão, oremos com fé e vivamos com a segurança de que Deus nunca falha. Número 10. Orando para que o reino de Deus seja o centro da sua família. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos dá essa instrução em Mateus 6,33 e essa é uma declaração que muda completamente nossa perspectiva de vida. Mas você já parou para pensar o que isso realmente significa? Não é apenas um mandamento, é um convite para reorganizar nossas prioridades. Jesus nos ensina que o foco da nossa vida não deve estar nas coisas materiais, nem nas preocupações diárias, mas no que é eterno. Porque quando fazemos de Deus o centro, tudo o mais encontra seu devido lugar. A palavra mas, neste versículo, é uma virada poderosa. É como se Jesus estivesse dizendo: pare de se preocupar tanto com o que você vai comer, vestir ou onde vai morar. Mude o seu foco. Coloque sua atenção no reino de Deus. E esse buscai primeiro não deixa dúvidas. É uma prioridade absoluta. Significa colocar Deus antes de qualquer outra coisa. Antes do trabalho, antes das preocupações, até mesmo antes dos nossos próprios objetivos pessoais. Mas isso não é fácil, não é? Muitas vezes, nossas vidas estão tão cheias de compromissos e tarefas que acabamos deixando Deus em segundo plano. Neste ano, podemos refletir: o que realmente ocupa o primeiro lugar em nossa vida e em nossa família? E se não for Deus, o que podemos fazer para mudar isso? O reino de Deus não é apenas um lugar, é o seu governo soberano sobre tudo. É viver debaixo da sua autoridade, buscando a sua vontade em cada área da nossa vida. E isso não se trata apenas de um ato religioso aos domingos, mas de um estilo de vida que afeta cada decisão que tomamos, cada palavra que falamos, cada ação que realizamos. Buscar o reino de Deus significa convidá-lo para reinar na nossa família, nas nossas relações, na forma como administramos nossas finanças, na criação dos nossos filhos. Neste ano, podemos orar para que o reino de Deus se torne realidade em nosso lar, para que nossas prioridades reflitam o seu propósito e para que sua presença transforme cada canto da nossa casa. E então, vem a justiça. Buscar a justiça de Deus não significa apenas seguir regras, mas viver de um modo que reflita o seu caráter. A justiça de Deus é a sua santidade, sua retidão, seu amor perfeito. Quando buscamos sua justiça, estamos dizendo: quero que minha vida reflita quem tu és, Senhor. Na família, isso se traduz em promover a honestidade, o respeito, o perdão. Como seria o seu lar se cada membro vivesse de acordo com a justiça de Deus? Imagine um ambiente onde o amor e a integridade são os fundamentos, onde cada decisão é tomada com base no que é justo e correto diante de Deus. Neste ano, podemos nos comprometer a orar para que a justiça de Deus seja evidente em nossas famílias, não como uma obrigação, mas como um fruto do nosso relacionamento com Ele. E aqui está a promessa: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É tão fácil se preocupar com o que é material, com as necessidades básicas para sobreviver. Mas Jesus nos garante que,
Se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele cuidará do restante. Essa provisão inclui tudo o que precisamos: alimento, vestimenta, moradia. Mas vai além. Fala de paz em meio às tempestades, alegria nos momentos difíceis, esperança quando tudo parece perdido. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que nunca enfrentaremos nada sozinhos. Deus estará conosco, provendo tudo o que for necessário em cada situação. Neste ano, podemos decidir viver de forma diferente. Podemos começar cada dia em oração, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não porque seja uma obrigação, mas porque entendemos que essa é a chave para uma vida plena, uma vida alinhada com o seu propósito. Ao fazer isso, não apenas estaremos confiando que Deus suprirá nossas necessidades, mas também estaremos construindo uma família forte, centrada no que é eterno e refletindo seu amor e sua justiça para o mundo. Número 11. Orando pela transmissão de valores para a sua família. O trecho de Deuteronômio 6:4 é um chamado direto para construir um legado eterno em nossas famílias. Um legado que não inclui apenas palavras, mas também ações, convicções e um amor profundo por Deus. Tudo começa com esta declaração poderosa. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui se proclama a unicidade de Deus, a verdade absoluta de que Ele é o único digno de adoração. Mas isso não é apenas um fato teológico, é um princípio que deve estar enraizado no coração de cada pai, mãe e líder de família. Este reconhecimento é o fundamento de tudo. Antes de ensinarmos nossos filhos sobre Deus, precisamos afirmar essa verdade em nossas próprias vidas. Neste novo ano, podemos parar e nos perguntar: estamos vivendo como se Deus fosse realmente o centro de tudo? O próximo passo nesse chamado é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Esse mandamento é tão completo que não deixa nenhuma parte do nosso ser de fora. Amar a Deus não é algo superficial, é uma entrega total, uma devoção que deve ser visível em cada aspecto da nossa vida. E aqui está o segredo. As crianças não aprendem apenas pelo que ouvem, mas principalmente pelo que veem. Se queremos que nossas famílias amem a Deus, nós devemos ser os primeiros a demonstrar esse amor. Como amamos a Deus? Através da nossa obediência, nossa gratidão e nossa constância em buscá-lo. Este ano, podemos orar para que nosso amor por Deus cresça e seja tão evidente que inspire nossos filhos a buscá-lo com a mesma paixão. Mas amar a Deus não é suficiente se não tomarmos sua palavra e a fizermos nossa. O trecho diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração." Antes de transmitir algo, precisamos vivê-lo. Como podemos ensinar sobre a fidelidade de Deus se não confiamos nele? Como podemos falar da sua graça se não a experimentamos? Meditar na palavra de Deus não é apenas um ato pessoal, é uma preparação para o impacto que teremos na vida dos nossos filhos. Este ano, façamos o compromisso de passar tempo na palavra, deixando que ela transforme primeiro nossas vidas, para que então possamos compartilhá-la de forma autêntica com nossas famílias. E aqui vem uma das partes mais importantes: "E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando estiveres em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te." Este mandamento nos lembra que ensinar a fé não é um evento ocasional, não acontece apenas aos domingos na igreja. É um processo contínuo, uma conversa que flui naturalmente em cada momento do dia. Como isso se aplica na prática? Talvez uma conversa no café da manhã sobre como Deus nos abençoou no dia anterior. Ou uma oração juntos antes de sair de casa. Talvez seja cantar um louvor enquanto dirigimos ou meditar em um versículo antes de dormir. A chave é a constância, a naturalidade de integrar a fé no dia a dia. O mundo nos diz que devemos nos concentrar em deixar um bom futuro material para nossos filhos,
Mas este trecho nos lembra que o legado mais valioso que podemos deixar é a fé. É o conhecimento de quem é Deus, de como Ele age e de como seu amor transforma nossas vidas. Neste ano, podemos orar para que Deus nos dê sabedoria e paciência para transmitir este legado. Que cada palavra que falemos e cada ação que tomemos apontem para Ele. Porque no final, mais do que conquistas ou posses, o que realmente permanecerá no coração dos nossos filhos será o amor por Deus que eles viram refletido em nossas vidas. Isso é o que fará a diferença para as gerações que virão. Número 12. Orando pela redenção da sua família. A salvação é o presente mais precioso que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. E o mais lindo dessa promessa é que não nos alcança apenas individualmente, mas pode se estender a toda a nossa família. Em Atos 16:31, Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Essas palavras estão cheias de esperança, pois não apenas apresentam o coração do Evangelho, mas também nos encorajam a acreditar que a graça de Deus pode transformar não apenas nossa vida, mas também a vida dos nossos entes queridos. Crer no Senhor Jesus não é algo superficial. Não se trata apenas de aceitar uma ideia, mas de confiar plenamente nele, de entregar nosso coração e nossa vida por completo. A fé em Jesus implica reconhecer que precisamos de um Salvador, que não podemos alcançar a salvação por nossas próprias forças. Neste novo ano, podemos refletir sobre nossa própria fé. Ela é uma fé viva, uma que transforma nossas ações, nossos pensamentos e a maneira como vivemos. Pois somente uma fé genuína em Jesus pode trazer a verdadeira salvação. O versículo não para apenas na palavra crer. Ele nos aponta quem é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Reconhecê-lo como Senhor significa aceitar sua autoridade, submeter nossa vontade a dele. É viver uma vida que reflete seu ensino, seu amor e sua justiça. E quando declaramos que ele é o Cristo, estamos proclamando que ele é o Messias, o Filho de Deus, enviado para nos redimir. Este ano, podemos renovar nosso compromisso de seguir Jesus, não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, buscando obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida. O mais lindo deste versículo é a promessa que ele carrega: serás salvo, tu. A salvação é uma experiência profundamente pessoal. É um encontro entre cada indivíduo e Deus, uma decisão que ninguém pode tomar por outra pessoa. Cada pessoa precisa crer por si mesma em Jesus para experimentar o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Mas aqui está o mais incrível. Embora a salvação comece de maneira individual, ela não para por aí. A promessa de Deus não abrange apenas a pessoa que crê, mas se estende a toda a sua casa. Isso não significa que a salvação de um membro da família garante automaticamente a salvação de todos, mas nos dá uma esperança poderosa. Deus deseja agir em famílias inteiras. Sua graça é suficientemente ampla para tocar cada coração, para transformar cada vida. Neste ano, podemos tomar essa promessa e transformá-la em nossa oração diária. Senhor, salva minha família, toca o coração do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Chama-os para ti, assim como fizeste comigo. A salvação da nossa família também exige algo de nós: oração constante e intercessão fervorosa. Orar pela salvação dos nossos entes queridos não é um ato passivo, é uma batalha espiritual. É clamar a Deus para que toque seus corações, para que abra seus olhos à verdade do Evangelho. Mas não devemos apenas orar, devemos também ser testemunhas vivas do amor de Jesus em nossa vida cotidiana. Pois muitas vezes, nossas ações e atitudes falam mais alto que nossas palavras. Este ano, podemos nos comprometer a ser reflexos vivos da graça e do amor de Deus em nosso lar. A promessa, tu e toda a tua casa, nos lembra que Deus tem um plano para nossas famílias.
Mesmo que hoje não vejamos o fruto das nossas orações, podemos confiar que Deus está trabalhando. Este ano, continuemos acreditando, continuemos orando, continuemos amando, pois o mesmo Deus que nos salvou pode salvar cada membro da nossa casa, trazendo redenção, esperança e vida eterna. Número 13. Orando com gratidão pela sua família. Dar graças em tudo. Este mandamento de 1 Tessalonicenses 5:18 não é uma sugestão, nem algo que fazemos só quando nos sentimos bem. É uma instrução direta de Deus, e sinceramente, quantas vezes nos esquecemos disso? Às vezes, estamos tão focados no que nos falta, nos problemas que enfrentamos ou naquilo que ainda estamos esperando, que acabamos não percebendo o que já recebemos. Mas aqui está a verdade: a gratidão muda tudo. Quando escolhemos ser gratos, estamos alinhando nosso coração com o propósito de Deus. Neste novo ano, que tal começar com uma atitude de gratidão constante? Repare que o versículo diz: dai graças. É uma ação, não é algo passivo. Não se trata apenas de sentir gratidão dentro do coração, mas de expressá-la. Dizer obrigado a Deus, aos membros da nossa família, às pessoas que nos cercam. Porque quando fazemos isso, estamos reconhecendo as bênçãos, grandes e pequenas, que vêm das mãos de Deus. Neste ano, podemos decidir ser intencionais ao expressar gratidão. Como seria se a cada dia encontrássemos pelo menos uma razão para agradecer? Uma conversa significativa, um momento de riso, um prato de comida sobre a mesa. Todas essas coisas, por mais comuns que pareçam, são presentes de Deus. E então vem a parte que diz em tudo, em tudo. Isso inclui as coisas boas, mas também as provações, os desafios e os momentos difíceis. Agora, sejamos honestos. Agradecer no meio de uma dificuldade não é fácil. Não estamos agradecendo pela dor ou pela perda, mas reconhecendo que Deus está conosco, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Que Ele pode usar cada situação para o nosso bem, para nos moldar, para nos aproximar mais dEle. Neste ano, quando enfrentarmos desafios, podemos lembrar: Deus nunca perde o controle. Mesmo quando não entendemos o motivo, podemos confiar que Ele tem um propósito e dar graças por sua presença fiel. A gratidão não é opcional, é parte da vontade de Deus para nossas vidas. Quando damos graças, estamos cumprindo seu plano perfeito. É desejo de Deus que vivamos com um coração agradecido, porque Ele sabe que a gratidão nos transforma. Ela nos ajuda a manter uma perspectiva correta, a focar no que realmente importa. Neste ano, podemos nos perguntar: estamos vivendo em obediência a essa parte da vontade de Deus? Porque agradecer não é apenas bom para nós, também honra a Deus. É a nossa forma de dizer: Senhor, confio em Ti, sei que tudo de bom vem das Tuas mãos. Mas aqui está o núcleo de tudo, em Cristo Jesus. Nossa gratidão não pode estar baseada apenas nas circunstâncias externas. A principal razão para sermos gratos é Cristo, por seu sacrifício, seu amor, pela salvação que Ele nos deu. Mesmo se tudo ao nosso redor desmoronasse, ainda teríamos motivos para agradecer, porque o que Ele fez na cruz é suficiente. Neste ano, podemos decidir centrar nossa gratidão nele, lembrando que em Cristo temos tudo o que precisamos: salvação, esperança e vida eterna. A gratidão transforma o ambiente do nosso lar. Quando escolhemos ser gratos, estamos ensinando nossa família a fazer o mesmo. Imagine como seria sua casa se todos os dias tirassem um momento para agradecer juntos. Pode ser algo simples, como orar em família e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito, mesmo nos pequenos detalhes. Isso não só nos une como família, mas também nos ajuda a reconhecer as bênçãos que às vezes damos por garantidas. Neste ano, façamos da gratidão um hábito diário. Que nossas orações sejam cheias de gratidão, não apenas pelo que Deus nos dá, mas por quem Ele é. Porque quando vivemos com um coração agradecido, estamos cumprindo a vontade de Deus em Cristo Jesus. E isso, sem dúvida, muda tudo. Número 14. Orando com louvor pela sua família.
Entrar na presença de Deus é um privilégio imenso, e o Salmo 100:4 nos mostra como fazer isso. Com gratidão e louvor. É um chamado para reconhecer que Deus não apenas está presente, mas que deseja que nos aproximemos dele com um coração grato, reconhecendo sua bondade e fidelidade. Você já percebeu que a gratidão é como uma chave que abre as portas para entrarmos em sua presença? Quando dizemos, obrigado, Senhor, não estamos apenas falando por falar, estamos abrindo um caminho para uma relação mais profunda com nosso Criador. O versículo diz, entrai pelas suas portas com ações de graças. Isso não é por acaso. A gratidão é o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus. É uma postura do coração que reconhece que tudo de bom em nossa vida vem dele. Mas aqui está o mais interessante. A gratidão não depende das circunstâncias. É fácil agradecer quando tudo vai bem, não é? Mas este salmo nos convida a entrar com ações de graças, mesmo quando enfrentamos desafios. Neste novo ano, façamos da gratidão um hábito diário. Comecemos todas as manhãs agradecendo por nossa família, pela saúde, pelo teto que nos cobre e pelas lições que Deus está nos ensinando, mesmo no meio das provações. Depois de entrar pelas portas com gratidão, o Salmo nos leva um passo além. Nos seus átrios com louvor. Aqui, a gratidão dá lugar ao louvor. Enquanto a gratidão reconhece o que Deus fez, o louvor se concentra em quem Ele é. É admirá-lo, adorá-lo e proclamar sua grandeza. Você consegue imaginar como mudaria a atmosfera do seu lar se ele fosse cheio de louvor? Talvez com uma canção, com uma oração ou simplesmente com palavras que exaltam a Deus pelo seu poder, seu amor e sua fidelidade. Neste ano, podemos criar momentos em família para louvar a Deus juntos, transformando nossas casas em um lugar de adoração. O Salmo continua dizendo, louvai-o. Essa palavra nos lembra que nosso louvor deve ser direcionado somente a Deus. É um chamado para focarmos nele, em sua soberania, em seu controle sobre tudo. Quando louvamos, estamos reconhecendo que Deus é maior que qualquer circunstância, que seu plano é perfeito e que podemos confiar nele. O louvor não apenas muda nossa perspectiva, ele transforma nossos corações. Ele nos enche de alegria e nos aproxima ainda mais de sua presença. Neste ano, façamos um esforço consciente para louvar a Deus, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de incerteza. E, finalmente, o versículo diz, bendizei o seu nome. O que significa bendizer o nome de Deus? É mais do que simplesmente falar coisas bonitas sobre ele. Bendizer o seu nome significa viver de uma maneira que reflita seu caráter. Significa honrá-lo com nossas palavras e com nossas ações. Neste ano, podemos nos comprometer a bendizer o nome de Deus em tudo o que fizermos, desde a forma como falamos com nossa família até a maneira como enfrentamos os desafios. Quando vivemos para honrar a Deus, estamos proclamando sua grandeza não apenas com nossas palavras, mas com toda a nossa vida. Entrar com gratidão e louvor não é apenas uma prática individual, mas algo que podemos compartilhar com nossa família. Imagine como seria se, como família, dedicássemos um tempo a cada semana para agradecer juntos e louvar a Deus. Pode ser um momento depois do jantar, um instante antes de dormir ou uma tradição matinal. O importante é que a gratidão e o louvor se tornem parte do dia a dia. Porque quando fazemos isso, estamos construindo um lar centrado em Deus, um lugar onde sua presença é sentida e seu amor se manifesta. Neste ano, o desafio é claro. Não deixemos que as preocupações, as distrações ou as dificuldades nos afastem da prática de entrar na presença de Deus. Façamos da gratidão e do louvor nossas portas de entrada, porque quando fazemos isso, não estamos apenas cumprindo um mandamento, estamos experimentando a alegria e a paz que só Ele pode nos dar.
Então hoje comecemos dizendo: obrigado, Senhor, por tudo o que Tu és e por tudo o que fazes. Nós Te louvamos, Te bendizemos e colocamos nossas famílias em Tuas mãos. Amém. Número 15. Orando pela direção de Deus para a sua família. Deus nos dá uma promessa clara em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essas palavras são um lembrete poderoso de que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, Deus tem um plano perfeito, cheio de paz e propósito para nós e para nossas famílias. Quantas vezes você já se perguntou o que o futuro trará? Quantas vezes você sentiu medo ou incerteza? Este versículo nos convida a confiar, não em nossa visão limitada, mas no conhecimento perfeito de Deus. Quando Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Ele está dizendo algo profundo. Ele nos conhece intimamente. Não somos apenas mais um número, não fomos esquecidos. Deus conhece cada detalhe da nossa vida, nossas preocupações, nossos sonhos e nossas lutas. E o mais bonito é que seus pensamentos para nós não são cheios de julgamento ou condenação, mas de amor e cuidado. Neste novo ano, podemos descansar na certeza de que Deus tem um interesse pessoal em nossas famílias. Ele não está apenas olhando de longe, Ele está envolvido, trabalhando nos bastidores para o nosso bem. A natureza dos seus planos é mais um motivo para confiar. Ele diz que são pensamentos de paz e não de mal. No hebraico, a palavra shalom significa muito mais do que paz. Inclui bem-estar, plenitude, prosperidade e harmonia. Deus não deseja apenas que sobrevivamos. Ele deseja que prosperemos em todas as áreas de nossas vidas. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas mesmo no meio das dificuldades, podemos ter a segurança de que seus planos sempre visam o nosso crescimento, nossa esperança e nossa paz verdadeira. Neste ano, sempre que enfrentarmos um desafio, vamos lembrar que os planos de Deus para nós não são de mal. Seu propósito é sempre nos conduzir a um futuro cheio de sentido. E falando sobre o futuro, que promessa maravilhosa Deus nos dá neste versículo, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um propósito específico para nossas vidas e nossas famílias. Às vezes, esse propósito não coincide exatamente com o que imaginamos, mas sempre é melhor do que poderíamos planejar. Deus vê o que não conseguimos ver. Ele sabe do que realmente precisamos, mesmo antes de pedirmos. Neste novo ano, podemos orar com confiança para que Deus nos guie para o futuro que Ele preparou, sabendo que esse futuro está cheio de esperança e de propósito eterno. Mas confiar nos planos de Deus exige fé, exige rendição, exige dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. E essa confiança nos traz paz. Quando realmente acreditamos que Deus está no controle, podemos soltar a ansiedade, o medo e o desejo de tentar controlar cada detalhe. Não significa que não devemos fazer a nossa parte, mas significa que deixamos o resultado final nas mãos dele. Neste ano, que tal entregarmos nossas preocupações, nossos planos e nossas famílias nas mãos de Deus? Que tal dizermos: Senhor, eu não sei o que o futuro trará, mas sei que Tu já estás lá e isso é o suficiente para mim? A oração é a ferramenta que nos conecta a essa promessa. Quando oramos, não apenas apresentamos nossos pedidos, mas também alinhamos nosso coração com o de Deus. Dizemos a Ele: Senhor, guia meus passos, mostra Tua vontade, abre as portas certas e fecha as erradas. Neste novo ano, façamos da oração uma prioridade em nossas famílias. Oremos juntos por direção, paz e pela sabedoria para discernir os planos de Deus. Não importa quão incerto pareça o caminho, podemos avançar com a certeza de que Ele está guiando cada passo. Jeremias 29:11 não é apenas um versículo inspirador, é um convite para confiar completamente em Deus.
É um lembrete de que mesmo quando não entendemos o como ou o porquê, podemos confiar no quem. Deus é fiel. Seus planos são bons e seu propósito para você e sua família é maior do que você pode imaginar. Neste ano, não importa o que você enfrente, lembre-se desta promessa. Deus tem pensamentos de paz para você, para seus filhos, para seu lar. E esses pensamentos foram projetados para levá-lo a um futuro cheio de esperança. Então confie, ore e caminhe em fé. Deus está no controle. Número 16. Começando de novo, orando pela renovação da sua família. Deus nos dá uma promessa poderosa em Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este versículo não é apenas um lembrete de que Deus pode transformar nossas vidas, mas um convite para abrirmos nossos corações e nos prepararmos para o novo que Ele está fazendo mesmo agora, no meio das nossas circunstâncias. Talvez este ano tenha sido difícil para você e sua família, mas quero que pare um momento e ouça isto. Deus tem algo novo para você, algo que trará esperança, renovação e propósito ao seu lar. Quando Deus diz, eis que faço coisa nova, é como se Ele estivesse apontando diretamente para o futuro, para algo que Ele já começou a trabalhar. Às vezes, sentimos que estamos presos nas mesmas lutas, nos mesmos problemas, sem enxergar uma saída. Mas este versículo nos garante que Deus não está parado, Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Quantas vezes você sentiu que algo não pode mudar, que sua situação familiar está estagnada, ou que os mesmos desafios continuam surgindo? Deus está dizendo, eu estou fazendo algo novo. Não é nossa responsabilidade criar essa mudança, mas estar abertos para recebê-la, para reconhecê-la quando ela acontecer. Neste novo ano, comecemos com a expectativa de que Deus está fazendo uma obra transformadora em nossas vidas e em nossas famílias. E não é apenas uma promessa distante, algo para um futuro longínquo. Ele diz, está saindo à luz. Isso significa que essa nova obra está próxima, que está prestes a se manifestar. Mas aqui vem a pergunta desafiadora. Porventura não a percebeis? Deus está nos chamando a abrir os olhos espirituais, a estarmos atentos ao que Ele está fazendo. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas preocupações, em nossas agendas, que não enxergamos a obra de Deus que está bem diante de nós. Este ano, oremos para que Deus nos dê discernimento, para que possamos ver as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho e reconhecer as bênçãos que talvez tenhamos deixado passar despercebidas. Quando Deus promete, porei um caminho no deserto, Ele está nos lembrando de que Ele não se limita às circunstâncias. O deserto é um lugar seco, solitário, onde parece impossível encontrar um caminho. Mas Deus é especialista em fazer o impossível. Talvez você sinta que há áreas na sua família que estão secas, relacionamentos que estão feridos, sonhos que parecem ter morrido. Deus está dizendo, eu abrirei um caminho. Não importa quão difícil pareça a situação, Ele pode guiar você através dela. Neste ano, coloquemos nossa confiança no fato de que Deus pode abrir caminhos onde nós não enxergamos nenhum. E então, vem uma imagem ainda mais poderosa, e rios no ermo. Imagine isso, rios fluindo em um lugar desolado, abundantemente, onde antes só havia sequidão. Assim é a provisão de Deus. Ele não apenas abre caminhos, mas também fornece tudo o que precisamos para percorrê-los. Se sua família está enfrentando desafios financeiros, emocionais ou espirituais, confie que Deus pode derramar sua graça de uma maneira que você nem sequer poderia imaginar. Os rios no ermo representam a vida que Deus traz para nossas circunstâncias mais difíceis. Neste novo ano, oremos para que esses rios de provisão e graça fluam em nossas famílias, trazendo vida e restauração para cada área. Mas tudo isso começa com a oração.
A oração é como abrimos nossos corações para Deus, como entregamos a Ele nossas lutas e como nos alinhamos com seus planos. Este ano, por que não fazer da oração uma prioridade em sua família? Orem juntos, peçam discernimento para enxergar o que Deus está fazendo. Confiem que Ele abrirá caminhos no meio das dificuldades e derramará sua provisão em cada área. Este não é apenas mais um ano. Este é o ano em que Deus fará algo novo em sua vida, em seu lar, em seu futuro. Deus não apenas promete transformação, Ele cumpre. Então levante seus olhos, abra seu coração e entre neste novo ano com esperança. Deus tem um plano perfeito para você e sua família. E se você confiar nele, verá sua mão agir de maneiras que superarão suas expectativas. Este é o tempo de deixar o velho para trás e abraçar o novo que Deus preparou. Amigo, Deus está agindo. Você consegue ver? Confie nele. Ele está fazendo algo novo. Ao concluir este percurso, orando pela sua família e seu lar, neste novo ano, ao chegarmos ao fim deste percurso sobre como orar pela sua família e sua casa neste novo ano, fica claro que a oração é muito mais do que uma rotina diária. É o alicerce sobre o qual se constrói um lar sólido e cheio de bênçãos. Aprendemos que quando alinhamos nossas orações com o propósito divino, convidamos Deus a ser o arquiteto de nossas vidas familiares, guiando-nos para a paz, o amor e a prosperidade que somente Ele pode oferecer. Cada sessão deste guia nos mostrou a importância de orar com intenção e propósito, desde buscar sabedoria e discernimento até pedir proteção e redenção para cada membro da nossa família. Vimos como a oração pode fortalecer os laços familiares, criar um ambiente de harmonia e preparar o caminho para que as futuras gerações sigam um legado de fé e devoção. Agora convido você a colocar em prática o que aprendemos. Tire um momento hoje mesmo para orar junto com sua família, usando as direções e exemplos que compartilhamos. Declarem juntos: Deus, te agradecemos por nossa família e nosso lar. Te pedimos que nos guies, nos protejas e nos enchas com teu amor e tua paz neste novo ano. Que cada um de nós seja um reflexo da tua graça e que nossa casa seja um refúgio de bênção para todos que nela habitam. Lembre-se, a transformação começa com um único passo de fé. Ao se comprometer a orar pela sua família e pelo seu lar, você está plantando as sementes para um futuro repleto de esperança, amor e prosperidade divina. Que este novo ano seja um tempo de renovação espiritual e crescimento na fé, levando sua família a experimentar a plenitude das promessas de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Se esta mensagem foi edificante para a sua vida, te convido a compartilhá-la, a se inscrever em nosso canal, a nos seguir em nossas redes sociais e não se esqueça de deixar seu comentário. Que a paz e o amor de Deus encham seu lar hoje e sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.